Durante 5 bilhões de anos, um monstro escuro e gelado percorreu os quintais remotos do Sistema Solar, cintilando apenas quando sua órbita o levava para perto do calor do Sol. Mas o cometa Shoemaker-Levy número 9 não contava com o tremendo poder do planeta Júpiter. Júpiter é o rei dos planetas, o destruidor de cometas. Cada pedaço do Shoemaker-Levy 9 era suficientemente grande para alterar completamente a vida na Terra. Mas foram tragados um a um pelo maior planeta do Sistema Solar. Cada uma dessas quedas flamejantes nos deu uma chance de descobrir como são realmente as coisas em Júpiter. Em Júpiter. Esses impactos ainda eram sentidos na Terra muito depois de as ondas de choque provocadas pelo cometa Shoemaker-Levy 9 se haverem dissipado nos céus tempestuosos de Júpiter. Para nós, foi uma lembrança chocante do fato de que o Sistema Solar pode ser um lugar muito arriscado para se viver. A pessoa mais consciente da vulnerabilidade da Terra na galeria de tiro ao alvo em que permanentemente vivemos é Gene Shoemaker, um dos descobridores do cometa. Ele começou a cavar sua carreira científica nos anos 50, aqui na cratera do meteoro, no Arizona. Eu estudei crateras por muitos anos e criei uma espécie de fantasia mental de que seria realmente interessante assistir a um impacto. O que eu queria era saber que alguma coisa havia caído num deserto da Austrália, de modo que ninguém fosse ferido. Um impacto fraco, criando uma cratera pequena, e mapearíamos a área. Eu nunca imaginei ver um impacto ocorrendo em outro planeta, mas foi uma grande emoção. Eu disse, puxa, vamos ver o impacto. Mas a reação de Carolyn foi, ah, não, meu cometa não. Foi emocionante descobrir uma coisa que ninguém provavelmente viu antes e encontrar esse cometa que ia se chocar com um planeta. Uma coisa que... Um evento que poderíamos presenciar fez com que todos ficássemos muito excitados. Foi uma emoção muito grande e tínhamos consciência de que poderíamos aprender muita coisa que, de outra forma, não seria possível. O passeio de Júpiter pelos céus vem atraindo a atenção dos homens há milhares de anos. Mas tivemos que esperar pela invenção do telescópio e pela renascença italiana para começar a desvendar os segredos daquele planeta. Na noite de 7 de janeiro de 1610, Galileu Galilei fez uma descoberta que iria desafiar a posição que a Terra se atribuía de rainha do Sistema Solar. Ao apontar seu telescópio para Júpiter, Galileu viu um conjunto de pontos de luz como pequenas estrelas que mudavam de posição. A conclusão era clara. Em torno de Júpiter giravam pelo menos 4 luas. Io, fervilhando com enxofre e rocha. Europa, com uma superfície prateada de puro gelo. Ganimedes, um mundo cheio de riscas formado por uma mistura de detritos e gelo, e Calisto, coberto por crateras. Havia um sistema planetário em miniatura circulando o majestoso Júpiter.
Júpiter domina totalmente o sistema solar. Ele é 1.300 vezes maior do que a Terra. Um mundo tão gigantesco que nele poderiam caber todos os outros planetas e luas do sistema solar, e ainda sobraria lugar. Vista de Júpiter, a Terra é um pontinho que gira em torno de um Sol fraco e distante. Os descendentes do telescópio de Galileu povoam hoje o alto das montanhas de todo o mundo. E os sonhos de Galileu inspiram uma nova geração de astrônomos. O céu que vemos hoje é o mesmo céu que Galileu via. E as razões que o levaram a olhar para o céu são as mesmas razões pelas quais olhamos para cima hoje. Ele queria saber o que estava acontecendo por lá. Essa mesma curiosidade levou o astrônomo amador David Levy ao caminho da descoberta de cometas e, em decorrência, a conhecer os Shoemaker. Eu estou fascinado pelo planeta Júpiter desde o verão de 1960. Naquele verão eu ganhei meu primeiro telescópio e com meus pais eu fui para o jardim, montei o telescópio e o apontei para a estrela mais brilhante de todo o céu. Eu vi que ela tinha anéis à sua volta e 4 luas pequenas e eu disse, olha, é Júpiter. Foi a primeira coisa que eu vi através de um telescópio. E eu acho que se meu pai houvesse dito naquela noite, olha, dentro de 35 anos um cometa com seu nome vai se chocar com aquele planeta, eu levaria um susto. Da mesma forma, se há 4 séculos alguém dissesse a Galileu que uma sonda espacial levando seu nome iria seguir os passos do cometa, ele também ficaria muito surpreso. No dia 7 de dezembro de 1995, Galileu, em nome e espírito, alcançaria o coração turbulento de Júpiter. Galileu, a nave espacial, era constituída por 3 toneladas de foguete e computadores. Levaria mais de 2 anos para fazer a corte ao rei dos planetas, girando em torno dele como seu primeiro satélite artificial. A nave espacial começou a tomar forma no início dos anos 80 no Laboratório de Propulsão a Jato, ou JPL, de Pasadena. Foi um trabalho em equipe. As sessões principais vieram tanto da JPL quanto do Centro de Pesquisa Ames da NASA. O foguete propulsor veio da Alemanha e a finíssima malha de antenas principais teve que ser tecida numa fábrica de meias. O resultado foi o maior e mais ambicioso explorador planetário sem piloto da história da NASA. O comando-geral da missão coube a Bill O'Neill, do JPL. É um comprometimento total. A equipe toda está completamente dedicada à missão. Temos que fazer isso funcionar. Queremos fazer mais do que visitar o sistema de Júpiter. Vamos desvendar o sistema de Júpiter com o mais fantástico conjunto de equipamentos que se possa imaginar. A NASA já havia visitado o sistema de Júpiter. Em 1979, 2 espaçonaves robôs da série Voyager haviam feito a longa viagem até Júpiter e suas 16 luas. Ao passarem pelo reino de Júpiter, as sondas encontraram uma grande quantidade de mundos estranhos, totalmente inesperados para nós. Essas são imagens de perto das 4 grandes luas de Galileu. A crosta rachada da lua Europa. A superfície com riscos estranhos em Ganimedes. As inúmeras crateras de Calisto. E a paisagem vulcânica de Io. Essas imagens deixaram uma forte impressão. Eu não consigo me esquecer de Io, foi uma das primeiras coisas que vi. Se bem que vimos muitas coisas bonitas depois daquilo, mas Io foi tão surpreendente. Ninguém jamais imaginou que houvesse atividade vulcânica fora da Terra. Era como se descobríssemos um novo mundo a todo dia, quando estávamos naquela fase de examinar as aproximações aos corpos celestes.
O mais estranho de todos era Júpiter. Aqui estava, em impressionante detalhe, toda a beleza assustadora da grande mancha vermelha, um furacão 3 vezes maior do que a Terra. Por alguma razão desconhecida, ele está em atividade há 300 anos. Foi ótimo fazer parte do projeto Voyager. Um cientista, na realidade, vive para ser surpreendido, para descobrir coisas, e o Voyager constantemente oferecia tudo isso. Eu já sabia da existência da mancha vermelha e que essas tempestades já duravam 300 anos, mas quando eu vi aquela coisa fervilhando e borbulhando numa tremenda atividade, ficou ainda mais difícil entender como essas gigantescas tempestades podem conviver com todo aquele caos. As sondas Voyager trouxeram de volta à Terra imagens de um mundo majestoso que havia atraído os astrônomos durante séculos. Um mundo onde manchas deslizavam sobre a superfície e as nuvens se espiralavam como mármore líquido. No entanto, para cada mistério que as Voyager desvendavam, elas apontavam mais 1000 mistérios. O projeto Voyager foi uma espécie de reconhecimento geral, mas preliminar. Por exemplo, as melhores imagens que obtivemos dos satélites de Júpiter através da Voyager, mesmo sendo lindas, têm mais ou menos a mesma definição das imagens que Galileu viu quando apontou o seu telescópio para a Lua. E considere o quanto aprendemos sobre a Lua depois disso. Por aí você pode ter uma ideia de por que queríamos retornar até lá. Mas a nave Galileu não estava voltando simplesmente para tirar fotografias. Ela iria também lançar uma sonda automática que faria medições e testes diretamente na atmosfera de Júpiter. Eu estive ao lado da sonda uma vez na fábrica Hughes e foi um sentimento muito especial estar ali ao lado de um objeto que eu sabia que iria penetrar na atmosfera de Júpiter e poderia passar a ser uma parte daquele planeta. Foi um sentimento muito forte. Esta parte da missão Galileu durará apenas 75 minutos, mas cada minuto trará novas descobertas, e esse é o único meio de fazê-las. Vamos entrar na atmosfera a uns 170 mil quilômetros por hora. Nessa velocidade, você pode ir de São Francisco a Nova York em menos de 90 segundos. Vai ser a entrada em atmosfera mais difícil de todas que já fizemos. É preciso entrar na atmosfera exatamente no ângulo certo. Se errarmos por menos 1,5 graus, a sonda volta ao espaço. Se errarmos por mais 1,5 graus, a sonda se queima. Essas dificuldades previstas para o desenrolar da missão tornaram-se insignificantes perante o problema de tirar Galileu do chão simplesmente. Temos um cancelamento. Galileu deveria ser a primeira missão interplanetária a ser lançada de um ônibus espacial. Por isso, todos os problemas com o desenvolvimento do ônibus eram também problemas nossos. A primeira tentativa de lançamento foi programada para o ano de 1982, mas Galileu faltou aos encontros marcados com Júpiter um após o outro. A cada vez, a missão era mandada de volta às pranchetas e os anos foram se passando. E aí, 4 meses antes do lançamento previsto para maio de 1986, a explosão da Challenger congelou todo o programa do ônibus espacial. De acordo com uma informação do responsável pela dinâmica de voo, o veículo explodiu. Meu diretor confirma que estamos. Júpiter podia esperar. Naquela distância, o planeta leva 12 anos para completar sua órbita ao redor do Sol. Mas ele gira tão depressa que um dia em Júpiter dura apenas 10 horas. Mas o que realmente diferencia Júpiter da Terra é que sob as coloridas nuvens daquele planeta não há montanhas para serem vistas, nem uma superfície sobre a qual se possa andar. A Terra é feita de rocha sólida, Júpiter de gás e hidrogênio. Nem superfície ele tem. É feito de hidrogênio porque calculamos seu peso pela sua gravidade, o seu efeito sobre suas luas e sobre as naves que passaram por ele. Seu peso é pequeno porque não é feito de sólido. Se Júpiter fosse de rocha sólida, ele teria 4 vezes o peso que tem, e sua gravidade seria ainda mais estupenda. Cinco, 4, 3, 2, 1.
Confirmada a ignição e decolagem da Atlantis, levando a bordo a espaçonave Galileu rumo a Júpiter. Atingir a órbita terrestre era apenas a primeira perna da rota mais complexa projetada para que uma nave atingisse seu destino. Uma das consequências do desastre com a Challenger foi a sonda Galileu ter sido equipada com um foguete de menor empuxo, que a levaria até Vênus apenas e na direção errada. Para chegar até Júpiter, a nave teria que circundar a Terra 2 vezes para aumentar a sua velocidade, utilizando o artifício da atiradeira gravitacional. A viagem toda levaria 6 anos, percorrendo uma distância de mais de 4 bilhões de quilômetros. Mas a distância a ser percorrida pelo cometa Shoemaker-Levy 9 era ainda mais longa. O ano de 1929 foi um bom ano para os astrônomos. Foi o ano em que Caroline Shoemaker nasceu, e também o ano durante o qual o cometa experimentou uma mudança fundamental na sua órbita. Depois de 5 bilhões de anos girando preguiçosamente em torno do Sol, o Shoemaker-Levy 9 dirigia-se a um novo senhor. 21 anos antes do encontro entre Caroline e Gene Shoemaker, o cometa que eles iriam descobrir chegou perto demais de Júpiter e caiu prisioneiro da atração gravitacional do planeta. No dia 22 de março de 1993, David Levy subiu mais uma vez ao alto do Monte Palomar, na Califórnia, para encontrar-se com o Shoemaker e continuar sua procura por cometas e por asteroides. Olha, o tempo andava muito ruim durante o inverno de 1993 e foi quando voltamos a Palomar em março. E logo na primeira noite fomos para o telescópio, e era uma dessas noites lindas, cristalinas e escuras. O nevoeiro vindo do mar cobriu as cidades costeiras e fechou o céu abaixo de nós. E estávamos prontos para começar. Era uma linda noite, bem clara. E eu comecei a carregar o telescópio e a expor um filme, depois fazer outra foto, depois uma terceira e uma quarta. E aí o Gene Shoemaker me chamou lá de baixo e disse: David, alguém abriu a caixa com os negativos e todo o nosso filme foi exposto à luz. Ficamos desapontados porque levaríamos 6 horas para preparar mais um lote de filmes. Peguei alguns e fiz um teste. A luz havia queimado em volta, mas o centro podia ser usado. E fomos até o fim. Na noite seguinte, a falta de sorte atacou novamente. Uma tempestade chegou. Fomos só até a metade do trabalho. As nuvens nos obrigaram a parar. David, o eterno otimista, disse: o tempo não está tão mal. Que tal se continuássemos? E eu disse: não, David, cada um desses filmes custa $4. Não podemos torrá-los. Ele teve uma ideia. Ainda temos aqueles filmes que foram expostos à luz? Eu disse: temos sim. Eu disse: por que não usamos esses filmes? Não vai nos custar nada, já estão estragados de qualquer jeito. Só vamos perder um pouco de tempo, talvez. Gene, Caroline e eu nos entreolhamos e o Gene disse: vamos em frente. No primeiro filme que expusemos depois disso, descobrimos o cometa Shoemaker-Levy 9. Mas só 2 dias depois foi que eles perceberam o que haviam descoberto. Caroline havia deixado as chapas expostas à luz para serem reveladas por último. Eu me virei para o David Levy e disse: antigamente eu costumava encontrar cometas. Ele não respondeu e continuou a tocar o violino com um olhar triste. Então continuei a olhar os filmes e quando examinei aquele, vi que Júpiter aparecia nele.
Eu pensei, isso me dá sorte. Eu já achei um cometa num campo que incluía Júpiter. Eu sou muito metódica. Começo de cima, vou de um lado para o outro e vi o que esperava ver quando Júpiter estava no campo. De repente vi uma coisa mais ou menos no centro do campo. E era a imagem mais incrível que eu já tinha visto. Eu me virei para os outros e disse, eu não sei bem o que encontrei aqui, mas parece um cometa esmagado. O estranho objeto que Carolyn havia encontrado precisava ser examinado por alguém neutro. O tempo estava muito bom sobre o Pico Kit, no sul do Arizona, e David Levy telefonou para seu amigo Jim Scott, que estava trabalhando no telescópio da vigilância espacial. Alô? A primeira vez que ele me ligou, ainda não era noite e era um pouco cedo para tomar qualquer providência. Quando eu finalmente apontei meu telescópio para aquela região onde esse objeto estranho deveria estar, perto de Júpiter, eu fiz uma varredura e ficou claro que não era um cometa normal. Era um objeto muito estranho, com uma série de núcleos, todos alinhados. David Levy finalmente me ligou de novo de Palomar e perguntou, e aí? Eu acho que pelo tom da minha voz, ele já desconfiou que havia algo muito extraordinário. O que tinha sido um único cometa era agora um comboio de fragmentos menores. E o fato de o Shoemaker-Levy 9 ter sido arrebentado por aquelas forças de maré, elas são como marés, significa que ele já não estava bem, que ele vinha mal desde o início. O que tínhamos de melhor era a nave Galileu. Quando ela se aproximou da Terra para sua primeira catapulta gravitacional, sinais de perigo partiram de tempestades que rugiam no planeta abaixo dela. A Galileu estava registrando o som dos raios que rasgavam o campo magnético da Terra. Ela continuou a ouvir, enquanto captava a força que precisava para acelerar, e deixou a Terra a 125 mil quilômetros por hora. Ao se afastar, suas câmeras registraram e nos enviaram as mais perfeitas cenas da Terra, tão completas a ponto de haver cenas com a luz do Sol sendo refletida na água. Em Júpiter, final da primeira parte. Em Júpiter, segunda parte. Jim Scott está realmente interessado por coisas que se movem em alta velocidade pelo espaço. Como astrônomo da vigilância espacial, ele vai todo dia ao alto do Monte Kit, no Arizona, procurar por cometas e asteroides que estejam se dirigindo para a Terra. Jim é membro de um pequeno e dedicado grupo de vigilantes que procuram pelo asteroide que trará o fim do mundo. A gente procura objetos com mais de 1 quilômetro, que são realmente grandes e causam mais preocupação, que podem fazer mais estragos, pois mais cedo ou mais tarde um deles vai nos atingir. Há entre 1.500 e 2.000 objetos desse porte em regiões para onde a órbita da Terra vai nos levar. E hoje conhecemos cerca de 100 deles. Há muita coisa lá fora que pode vir a se chocar com a gente. E nós queremos saber onde estão todos. É bem possível que esteja girando pelo espaço outro pedaço enorme do que sobrou durante a constituição de nosso sistema solar. Algo como o Shoemaker-Levy 9, com quase 2 quilômetros de comprimento, em rota de colisão não com Júpiter, mas com a Terra. E isso já aconteceu antes. O cometa cuja queda acreditamos que tenha extinguido os dinossauros
tinha um diâmetro de aproximadamente 9 quilômetros e a história mostra que a velocidade com que essas coisas se deslocam, mesmo um pequeno objeto pode ser extremamente perigoso. O asteroide que criou a cratera do cometa no Arizona era mais ou menos o tamanho de um avião 747. Há 50 mil anos, esta área era uma planície sem qualquer elevação, recoberta por uma vegetação baixa do tipo do cerrado, com alguns pinheiros mais altos, talvez. Mais ou menos como a paisagem que vocês veem atrás de mim, mas com árvores. De repente chega um meteoro brilhante, parecendo cada vez maior e mais brilhante, até que se tornou muito mais brilhante do que o Sol, e aí ele mergulhou na Terra. E criou uma onda de choque que lançou a rocha à distância e fez esse buraco que vocês estão vendo atrás de mim. E o material deslocado formou uma enorme nuvem em forma de cogumelo, e depois caiu sobre a Terra, formando uma camada fina de detritos que se espalhou por toda a área. Na sede do controle da missão, Bill O'Neill tinha um problema mais imediato com o qual se preocupar. A antena de alto ganho da Galileu, seu principal instrumento de contato com a Terra, havia sido guardada por muitos mais anos do que se havia planejado. E agora, ela não havia respondido ao comando para se abrir. Percebemos que os motores elétricos consumiam mais corrente e funcionavam além do ponto em que a antena já deveria estar aberta e só se desligavam quando recebiam o comando da sequência de backup do computador. Havia um problema. Durante um certo tempo pensamos que a missão teria que ser drasticamente limitada, e aí começamos a fazer perguntas e descobrimos que as antenas de baixo ganho nos ofereciam várias possibilidades, pois podíamos reprogramar a espaçonave em voo. Algo como fazer uma cirurgia no cérebro dela e ao mesmo tempo utilizar nossos conhecimentos para melhorar os nossos sistemas de terra, ou seja, as antenas receptoras. E no fim foi possível fazer coisas fantásticas como aquela sonda que se aproximava de Júpiter. Eu estou mais interessado nos satélites de Júpiter. E era uma excelente oportunidade de visitar esses meus amigos de novo depois que os vi pela primeira vez através da Voyager. E já sabíamos que haveria surpresas. Para os cientistas que permanecem na Terra, como John Spencer, as fotos das luas de Júpiter enviadas pela Galileu são as melhores opções, já que não se pode ir lá. Primeiro, Io. A gravidade de Júpiter cobra um alto preço de um satélite em órbita tão próxima. A face de Io voltada para Júpiter se eleva acima da média em 9 quilômetros e a superfície sobe e desce dezenas de metros todos os dias. Isso provoca uma tremenda distorção no interior da Lua. É como pegar um clipe de papel e entortá-lo de um lado para o outro, o que faz a parte entortada esquentar. Por isso a temperatura sobe de forma incrível no interior de Io. É um mundo de vulcões monstruosos e de rios de enxofre. Cada metro quadrado de Io emite 100 vezes mais calor do que um metro quadrado na Terra. Sua superfície é coberta por riscos amarelos e marrons que acreditamos serem dois tipos de enxofre. É um lugar realmente incrível. Io é apenas do tamanho da Lua da Terra e, no entanto, seu maior vulcão é 2 vezes maior do que o estado do Texas. Se Io parece incrível, a Lua Europa é um enigma. Há coisas muito estranhas sobre o gelo. Há colinas curvas que têm formas geométricas quase perfeitas. Não podemos nem imaginar como elas se formaram. Quando se olha para a Europa à distância, ela parece uma casca de ovo rachada. A superfície lembra o mar da Terra congelado quando se quebra. E isso pode ser uma boa analogia, porque muita gente acha que pode haver um oceano líquido sob o gelo de Europa. O interior de Europa deve ser mantido aquecido pelas mesmas forças de maré gravitacional que aquecem Io.
Sob a superfície congelada pode haver um oceano morno de água salgada com talvez 90 quilômetros de profundidade. E não é totalmente impossível que criaturas estranhas estejam nadando nos mares negros de Europa. Uma analogia foi feita com os vulcões submersos do fundo de nossos oceanos, onde o calor do interior da Terra é suficiente para sustentar espécies de vida lá no fundo do oceano. A quase 3 quilômetros de profundidade, os animais que vivem em volta das ventarolas dos oceanos de Europa sobrevivem num estilo estranho de vida, consumindo enxofre e calor ao invés de luz do sol e de plantas. Se há vida em alguma parte do sistema solar além da Terra, o mais provável é que seja em Europa. Ganimedes é também muito diferente de tudo, um mundo em duas cores cheio de estrias. Ganimedes é um lugar interessante, é a maior lua do sistema solar. Ela é maior do que o planeta Mercúrio. Colinas paralelas que se veem em Ganimedes podem ser semelhantes às colinas encontradas em geleiras na Terra. Algumas áreas são cobertas por estranhas trincheiras que serpenteiam por milhares de quilômetros sobre a superfície. São indícios de que houve atividade vulcânica há muito tempo. Calisto é muito parecido com a nossa Lua. Calisto é uma lua interessante porque não desperta qualquer interesse. Não há sinal de que ela tenha feito algo em sua história além de receber impactos de asteroides, cometas e de outros objetos. Ela é coberta por crateras. É estranho porque fica perto de Ganimedes, que tem quase o mesmo tamanho e composição. E Ganimedes mostra atividade em sua superfície, mas Calisto parece morta. Depois de 3 anos no espaço, a nave Galileu voltou à Terra pela segunda e última vez. Ao acelerar para seguir a curva final até Júpiter, ela estava a 1 segundo e 1 quilômetro fora da posição esperada. Mas onde estava o cometa? 2 meses depois de ser descoberto, ninguém sabia sua posição precisa nem para onde se dirigia. No escritório central para mensagens astronômicas em Boston, no estado de Massachusetts, Brian Marsden calculava a trajetória de um objeto que, a essa altura, estava voando fora de controle. Ele havia se aproximado de Júpiter antes, e, é claro, poderia voltar por lá de novo. E foi no dia 22 de maio de 1993, à tarde, que eu tive certeza de que ele se chocaria com Júpiter, dentro de 14 meses apenas, em julho de 1994. Talvez os pedaços do cometa comparados a um colar de pérolas fossem apenas um amontoado de pedaços de gelo cósmico que se derreteriam ou seriam engolidos ao se aproximarem de Júpiter. Havia também a terrível possibilidade de o cometa Shoemaker-Levy 9 afundar como uma pedra sem nem fazer marola. Na semana em que se iria conhecer a verdade, um arsenal de telescópios preparou-se para o impacto. Havia telescópios no alto de montanhas, no espaço e no ar. Nunca tantas lentes haviam sido apontadas para o mesmo lugar ao mesmo tempo. O cometa Shoemaker-Levy 9 iniciou sua aproximação como se fosse uma formação de bombardeiros. Para a maioria dos terráqueos, o dia 16 de julho começou como tantos outros. Aqui, nas montanhas de Sierra Nevada, no sul da Espanha, era outro dia de sol, preguiçoso. A maioria dos habitantes daqui não fazia ideia do drama que se desenrolava no firmamento. Mas lá, em cima do pico de Calle Alto, os telescópios estavam aguardando o momento.
os primeiros a poder captar a cena do milênio. A 650 milhões de quilômetros de distância, as nuvens do início da madrugada também aguardavam. Passaram-se 6 minutos até que a coluna ascendente fosse iluminada pelo Sol e pudesse ser vista da Terra. E mais meia hora para que a luz vinda de Júpiter atingisse os telescópios que a esperavam em Cali Alto, no sul da Espanha. 40 minutos depois do impacto, olhos humanos viram pela primeira vez o tremendo clarão de uma colisão titânica. Era o começo de uma semana de impactos espetaculares. No pico vulcânico do Mauna Kea, no Havaí, entraram em ação alguns dos melhores telescópios do mundo. Ilka de Placa aguardava, no maior telescópio do mundo, o Keck, de múltiplas facetas, um olho no monitor, outro na meteorologia. O tempo esteve horrível durante os primeiros meses do ano. Durante o impacto G, que foi o maior impacto, estava tudo nublado. O tempo estava muito ruim. Por isso, na hora em que o impacto estava previsto, eu liguei para o serviço especializado e disse: sabe, nós não vamos ver nada. De repente eles disseram: desculpe, temos que desligar, o tempo está abrindo. Corremos para fora e lá estava esse buraco enorme nas nuvens. Abrimos o telescópio que estava apontado para Júpiter. Logo que o diafragma se abriu, olhamos para Júpiter e tiramos uma foto. E Júpiter estava bem ali, e havia uma enorme bola de fogo em sua borda, como se fosse um galho de Júpiter. Na Austrália, em Sighting Spring, o tempo foi mais gentil. O céu ficou limpo por 8 noites seguidas e vimos 8 dos impactos. Preferimos observar com o espectrômetro de infravermelho, que é um instrumento que recebe a luz de Júpiter e a divide nos diversos comprimentos de onda. Você imagina que sejam cores? Embora os nossos olhos não percebam o infravermelho, o nosso corpo sente como calor. E a coisa bonita que estávamos registrando era que, naquela faixa de comprimentos de onda, em todas aquelas cores, captamos muitas moléculas que são visíveis em cometas e em Júpiter. Aí vimos primeiro matéria sair de Júpiter, coisas como metano e amônia. Também vimos uma coisa que nos deixou surpresos, que foi monóxido de carbono e água. A teoria havia previsto a existência desses componentes em Júpiter. Agora tínhamos certeza, pois os havíamos visto. As ondas de choque se espalharam a partir do ponto de impacto como se fossem marolas de uma pedra jogada numa lagoa. A velocidade das ondas depende da quantidade de água que existe. Por isso, esperávamos que ao medir a velocidade das ondas, poderíamos tirar conclusões sobre a quantidade de água existente em Júpiter. E ficamos surpresos porque as ondas eram mais velozes do que pensávamos, e isso significava que havia 10 vezes mais água do que esperávamos. Tudo o que pudemos ver da Terra foram as consequências de cada colisão. Mesmo assim, ainda 1 ano e meio distante de Júpiter, uma câmera tinha um ângulo direto de visão. As observações que a nave Galileu fez dos impactos serviram como elos fundamentais para desvendar a sequência de eventos. Cada fragmento fez um buraco profundo nas nuvens de Júpiter. E as bolas de fogo explodiram, talvez 75 quilômetros abaixo da camada de nuvens, lançando colunas de material ejetável que subiam como foguetes de volta através da atmosfera. Essa coluna, vista pelo telescópio espacial Hubble, penetrou mais de 3.000 quilômetros no espaço.
Quando ela caiu, formou uma mancha do tamanho da Terra. Pudemos ver acontecendo na atmosfera de Júpiter os tipos de eventos que para nós eram até então simples especulações sobre a história da Terra. Se você estivesse dentro da atmosfera de Júpiter naqueles momentos, perto do ponto de um dos impactos, primeiro você seria atingido por uma tremenda onda de choque. Depois de uns 20 minutos, você seria torrado pelo calor dos detritos que caíam. No caso da Terra, acreditamos que os detritos que caíram sobre todo o nosso planeta foram a principal causa da morte dos dinossauros. E a maioria dos dinossauros que estavam na superfície teria sido torrada dentro de 1 hora do impacto. Um ano depois, quando a poeira já havia baixado em Júpiter, a equipe da Galileu se prepara para um impacto que eles vão criar. As instruções para que o orbitador solte a sonda foram todas pré-programadas. Tudo que o controle da missão pode fazer é esperar que a Galileu sinalize o sucesso ou o fracasso. Se a sonda não se desprender, nós não vamos perder apenas a missão da sonda. Perderemos também o orbitador, porque não haverá como mantê-lo em órbita com a sonda presa a ele. É tudo ou nada. A sonda tem que se separar ou será o fim da missão. Por isso os nervos estão à flor da pele. Nada mais pode impedir que a missão Galileu chegue a Júpiter. Próxima parada para a sonda, a atmosfera, em 7 de dezembro de 1995. Quando a sonda penetrar na atmosfera, ela estará indo onde nenhuma outra espaçonave foi antes. Quando os paraquedas principais se abrirem, estaremos sobre as nuvens de gelo normais. E talvez vejamos um céu azul em cima e nuvens brancas embaixo. À medida em que a sonda desça, as nuvens se tornarão cada vez mais densas. Nem sabemos de que são compostas, mas elas têm uma cor amarronzada. Podem conter enxofre ou talvez um pouco de amônia. A amônia, a metano, todas essas coisas adoráveis que tornariam um piquenique realmente infernal para nós. Abaixo das nuvens, esperamos ver as nuvens de água que podem ser bem espessas e talvez possamos detectar violentas tempestades. A missão da sonda terminará por volta de 75 minutos após sua entrada na atmosfera, tendo atingido uma profundidade de mais de 150 quilômetros. A sonda deve ir muito mais fundo do que isso, até onde não sabemos, antes que seja destruída pelas altas temperaturas e pressões e termine por se evaporar antes que seja esmagada. E ela vai evaporar e passar a fazer parte de Júpiter. Desta vez não haverá foguetório, talvez apenas na Terra. Como o cometa antes dela, a sonda vai virar só mais um pedaço descartado do sistema solar que foi tragado pelo gigante de gás. Júpiter é o aspirador de pó do sistema solar. Se Júpiter não estivesse lá, esses cometas ainda estariam girando por aí, chocando-se com todos os planetas mais próximos do Sol, inclusive com a Terra. Em vez de ser atingido uma vez a cada 100 mil anos, a Terra poderia receber um impacto a cada 100 anos ou a cada 1000 anos. E não haveria como estarmos aqui. Não poderíamos viver numa Terra que estivesse sendo atingida por um cometa a cada 1000 anos. Júpiter já vem agindo como um aspirador há muito mais tempo do que imaginamos. O seu tremendo poder gravitacional protegeu nosso planeta pelo período necessário para que a raça humana se desenvolvesse e para que pessoas como Galileu começassem a fazer perguntas sobre o céu.
O orbitador Galileu terminará seus dias aqui, dando voltas e voltas no rei dos planetas, enviando respostas enquanto durarem suas fontes de potência. Júpiter guardou seus segredos por 5 bilhões de anos. Mas agora, nos anos finais do século XX, estamos decididos a descobrir a verdadeira identidade do nosso vizinho mais importante.